Olá, bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre o profeta Isaías, no capítulo 65, do versículo em diante, onde nos tem a mensagem do Senhor, onde o Senhor falou com o profeta Isaías para nos transmitir a mensagem, a quem nós devemos procurar e a quem nós devemos pedir conselhos, que é para o Senhor. Não podemos procurar conselhos em lugares onde o Senhor não se encontra. Temos que dobrar os nossos joelhos, temos que orar ao Senhor, agradecer por aquilo que nós temos, por aquilo que nós tivemos, e temos que agradecer ao Senhor pelo aquilo que podemos ter e que vamos ter, certo? Não é pedir, é agradecer, porque o Senhor, Ele nos dá bom conselho, e sempre agradecemos ao Senhor por nossos conselhos, como por exemplo um pai que dá um conselho para uma filha. Assim, ele não proíbe a filha de ter amigo ou o filho de ter amigo. Ele proíbe o filho e a filha de alguns lugares, algumas coisas que não deve de ir, que não deve de falar. Como por exemplo, a filha com 15 anos mais quer namorar, mas um pai sábio aconselha: primeiro estude, se forme, tenha tua faculdade, tenha um começo de vida, para depois você querer casar, querer namorar, certo? Mesmo porque o namoro é algo perigoso, que às vezes tira a moça jovem, o rapaz da presença do Senhor, afasta um pouco, certo? Há um obstáculo ali que os impede devido àquele namoro, aquele amor que entrou no coração deles, certo? Então um pai e uma mãe sempre tem que aconselhar um filho, uma filha, a sempre fazer o que é certo, sabe? Não parar de estudar, não parar de ir na igreja, arrumar um trabalho depois da formação, certo? Se não se formou, ou tipo assim, se não se formou ou não está trabalhando, dá um tempo para que o filho arrume um trabalho, para que comece a trabalhar, certo? São conselhos que você tem que dar para o seu filho e para a sua filha, como Jesus veio nos ensinar, que a gente vê nos evangelhos, os conselhos que Ele nos dá, aquilo que Ele nos adverte, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Ele nos aconselha, Ele nos aconselhou e ainda continua nos aconselhando e sempre vai nos aconselhar, para que nós não comemos coisas impuras, coisas carnes de porcos, ou seja, coisas impuras, aquilo que não é para nós comer, aquilo que não é para nós fazer. Agir da maneira correta, agir da maneira certa. Nós devemos falar, aconselhar com padrões bíblicos, com base bíblica dentro das Escrituras. Um pai e uma mãe têm que orar para os seus filhos, independente se é evangélico ou não. As Escrituras, as palavras do Senhor é para todos nós, para todo aquele que nele crê, que aceitar Ele no coração, que aceitar Jesus como suficiente Salvador, que for batizado, para que sua família siga pelo mesmo caminho e sejam salvos de gerações em gerações, certo? Porque o Senhor não quer que as pessoas vão por um mau caminho. O Senhor nos aconselha sempre para o lado bom, certo? Então assim, não se desviamos dos caminhos do Senhor. A pessoa não conhece Jesus, não conhece, a pessoa tem que conhecer, tem que saber o que é certo e o que é errado, certo? O que é um conselho bom e um conselho errado? O que é comer coisas imundas? Comer coisas do mundo, comer carne impura, se alimentar da carne, é fazer a pessoa acreditar que uma imagem de escultura, certo? Um crucifixo de ferro ali, sabe, ou de bronze, com a imagem de Jesus Cristo, que é pecado, achar que aquilo ali é algo santificado, que é algo santo, que vai te livrar e vai te levar para a presença do Senhor. Esses ensinamentos são conselhos errados. Sabe, se você examinar as Escrituras, vocês vão ver, é o período do conselho dos anticristos. São pessoas que combatem contra Jesus, que ensinam vocês a tropeçar e errar e ensinar os seus filhos. E isso são maus conselhos. Um conselho sábio de um pai bom, um conselho de um homem na presença de Jesus, é aconselhar os filhos a orar, aconselhar os filhos a jejuar, sabe? É aconselhar os filhos não falar de ninguém, certo? É aconselhar os filhos a estudar, a se formar, sabe? Ter uma garantia, sabe? Assim para o futuro, para sua família, com paciência, com amor, com calma, que tudo é o tempo do Senhor, certo? Por exemplo, Deus
Ele criou todas as coisas, mas tudo no seu devido tempo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e assim por diante. Descansou no sétimo dia. Tudo teve o tempo para ser criado pelas mãos do Senhor. Certo? Tudo Deus formou, tudo Ele fez. É tudo no tempo do Senhor. Até para fazer todas as coisas teve um tempo. Teve o primeiro dia para separar a luz das trevas. E assim por em diante. E assim que o Senhor faz. Ele separa você do mau conselho. Ele dá para você bons conselhos. Se você olhar aqui no capítulo do profeta Isaías, aonde o Senhor falou com ele, no capítulo 65, e disse assim, ó, estendia constantemente as mãos a uma nação indócil e rebelde, que seguia o mau caminho de acordo com as suas inclinações. Sabe? Nós não podemos ser uma nação indócil, que nem está aqui, e rebelde. E isso, se prostrar para imagem de escultura, é você ser rebelde, é rebeldia contra o Senhor. Você provoca a ira do Senhor. E isso não pode fazer. Se você tem essas imagens em casa, ou às vezes tem na carteira aquelas imagens, sabe, daquelas fotografias, tem que tirar, não pode ter isso, você não pode carregar isso, você não pode ter isso para a sua vida e nem passar para a vida dos seus filhos. Porque não foram essas esculturas que fizeram céus e terra. Quem fez isso foi o Senhor, sabe? Foi Deus, foi Jesus Cristo. Aquele homem que morreu por nós na cruz para nos salvar, certo? Essas imagens de escultura, isso é pecado. É para mexer com a economia deles, sabe? São pessoas que andam ao lado da rebeldia, são pessoas indóceis, certo? Que aconselham errado, que aprendem da forma errada e acham que vão dessa forma. Porque, eu aprendi assim, eu sou assim, eu tenho a minha religião, porque eu vou desse jeito. Só que assim, o final disso, sabe? É um poço sem volta. Você caiu, você não volta mais. Jesus disse, arrependei-vos, enquanto há tempo, arrependei-vos, enquanto se pode encontrar o Senhor. Então assim, um conselho bom, um conselho sábio, é procurar, sabe, a casa, procurar o lugar aonde Jesus se encontra, que é com a pessoa que tem a palavra, que tem o conhecimento dele, certo? Para que você aceite Jesus, para que você se batize, para que você entenda, sabe, e a tua mente se abra e esclareça as escrituras para você saber o que é certo, certo? Para você saber o que está certo e o que está errado, o que você faz de certo e o que você faz de errado. Sabe? Jesus, ele te aconselha a você fazer o que é certo. Tanto no novo céu, como na nova terra, isso não vai existir. Se você pensa, morreu, foi para o céu, não foi para o céu. Não se engane, que você faz essas coisas achando que você foi para o céu, que você não foi para o céu. Se fosse tão simples assim, é que nem eu já falei uma vez, eu estaria aqui na minha mão com uma imagem de escultura. Certo? Que isso é errado, isso é pecado. Nós temos que falar para vocês com palavras claras, palavras certas, para que vocês entendam que é errado, a idolatria, é rebeldia. São pessoas rebeldes, é rebelião, são pessoas indóceis, são pessoas incapazes de aceitar o que é certo. São pessoas que se ofendem se ofendem com as estátuas. Fala de Jesus, se ofende com Jesus. Fala das estátuas, se ofende das estátuas. Mas querem ir para o céu. E acham que estão sendo ofendidos de falar a verdade. Quando você vai na escola, você não aprende a ler e escrever corretamente, certo? Então assim, siga os conselhos de Jesus, que são conselhos sábios, são conselhos certos e retos. Não vão atrás de pessoas que induzem vocês a caminhar no conselho errado, certo? Não vão atrás dessas pessoas que dizem, mas isso aqui é assim mesmo, continua assim. Não, isso é errado. Conselho bom, quando você está com dor de cabeça, com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, o que acontece? Você toma um remédio para melhorar. Você toma um comprimido com um copo d'água ou 2. Você vai melhorando. Então assim, os conselhos que Jesus quer para a sua vida, aquilo que Jesus falou para Isaías, que Isaías escreveu
aqui no livro de Isaías, são conselhos bons, são conselhos que ele falou para Isaías. Isaías aconselhava as pessoas, mas pouco dão crédito às palavras do Senhor. Poucas são as pessoas que acreditam naquilo que Jesus tem para nós. E o que Jesus tem para nós? Ele tem o Espírito Santo em nossas vidas, a clareza das Escrituras em nossa vida. Jesus nunca vai ensinar algo errado, ao contrário, para você. Só quem ensina, certo? Errado. Só quem ensina ao contrário daquilo que Jesus quer para você, quer para a sua vida, para a sua família, é Satanás. Você me diz uma coisa, Jesus, ele aconselhou a você a se prostrar perante uma imagem de escultura? Jesus aconselhou você a passar a mão, a beijar uma imagem de escultura? Não. O que ele disse? Vai ao teu quarto, dobra teu joelho, conversa com Deus, que ele vai te revestir com o Espírito Santo e você vai saber o que é certo e o que é errado. Mas para isso, você tem que dar um passo na presença de Jesus. Você tem que acreditar nas palavras de Jesus Cristo. Para quê? Para que você não seja lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Certo? E essas coisas, essas enganações, dessas imagens de esculturas, isso é coisa de quem? É coisa do anticristo, é coisa de Satanás. Está nas Escrituras. Jesus mesmo nos advertiu. Acautelai-vos com os falsos profetas, com falsos ensinamentos. De pessoas que não conhecem as Escrituras, que não leem as Escrituras e fazem vocês acender vela, fazem vocês ir nesses lugares, estão cheios dessas imagens de escultura, no meio do mato, achando que é um lugar santificado, e não é. É um lugar aonde está minado por demônio. É como você achar um buraco e você tirar o capim de cima e olhar lá dentro, está infestado, um ninho de cobra. É dessa forma. Certo? Não ensine isso para o seu filho, não ensine isso para a sua filha, não ensine isso para o seu marido. Deem bom conselho para que as futuras gerações de vocês sejam salvas. O que aconteceu com aquelas pessoas que fizeram toda aquela maldade para Jesus? O que aconteceu com aquelas pessoas que fizeram todas aquelas maldades para os discípulos? Certo? O que aconteceu com aquelas pessoas no passado, antes do Senhor, sabe, ser enviado na terra? O que aconteceu com aquelas pessoas que se prostravam em imagem de escultura? Onde é que eles estão hoje? Será que vai ser diferente para você? Será que você acha que você vai para um lugar lindo, maravilhoso, vai lá com Jesus e vai ficar tudo bem? Não vai. Automaticamente, se você morrer nessa forma, se você morrer nessa situação, a tua alma, o teu corpo é expulso para o abismo. Você não tem chance nenhuma. Não adianta você querer brigar com a verdade, você querer brigar achando que você é certo e que você está na tua razão, que você não está. Certo? Mas Jesus deixa você, sabe? Se você acha que esse caminho é certo para você ir, certo? Falta de conselho, falta de aviso e escritura é o que mais tem. Então assim, ó, não siga por esse caminho tortuoso. São caminhos errados, para que o seu refúgio não seja no inferno. Sabe o que é refúgio? O teu lugar para que depois que você morrer, seja uma pessoa que aceite Jesus, que se batize e que queira morar no céu com o Senhor. Porque lá, na nova terra, é um lugar lindo, um lugar bom, um lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar de tranquilidade, um lugar que não vai existir todas essas coisas perversas contra o Senhor. Certo? Então, não aceita o erro, não aceita o que é errado para a sua vida e nem para a vida das pessoas. Quando você vê o erro, você tem que fazer o quê? Você tem que falar. Certo? Mas a partir do momento que você aceita Jesus, que você se arrepende daquilo que você fez de errado, tudo é perdoado. Aceite Jesus, se batize, vá para a igreja, busque a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida, dê um passo à presença a Ele, dê uma chance para Ele em sua vida. Que Ele vai te revestir com conhecimento, vai abrir a sua mente. Não perca a oportunidade, não perca a chance. Depois que você morrer, acabou. Não tem mais nada o que se faça. Certo? Então assim, ó, não busque que é o errado. Não faça mal para as pessoas e principalmente não mexa com a família de ninguém, não mexa com os filhos de ninguém. Certo? Peça perdão, fale a verdade, se arrependa dos teus pecados, aceite Jesus, se batize e leve seus filhos para os cultos da igreja, certo? Olha o que diz no versículo 3.
há pessoas que não cessam de provocar-me diretamente, que sacrificam nos jardins. O que é sacrificar nos jardins? São pessoas que vão nesse meio do mato, nesses lugares onde está cheio dessas imagens de escultura, e acham que é um lugar santo, um lugar santificado, um santuário, mas não é. São lugares de sacrifício, lugares de demônios. Antigamente eles matavam as pessoas ali, tacavam fogo, faziam oferenda, matavam crianças, matavam moças, rapazes e sacrificavam para os deuses, certo? Então assim, não vá para esses lugares. O que diz aqui, ó, continuando, ó. E queimam perfume em cima de tijolos, sabe? Depositam sua fé em tijolos, depositam a sua fé em estátua de barro, em gesso. Depositam a sua fé naquele crucifixo de ferro, de madeira, de pau, achando que aquilo ali é algo esplêndido, algo da parte de Deus. Ah, representa Deus, representa Jesus. Eles não precisam de representante. Ele precisa que você se arrependa dos teus pecados, que você aceite Jesus, que você se batize, que você leve as pessoas para a igreja, para ir morar no céu com o Senhor. De forma alguma, não existe possibilidade alguma. Pode acreditar no que eu estou falando. Examine as escrituras para ver se estou mentindo. De uma pessoa que se prostra para a imagem de escultura, uma pessoa que peca, que bebe, que ofende, que persegue, que trai, que mente, que faz todas essas coisas e é o céu. Não existe. Pode esquecer isso daí. Você só vai partir para o céu a partir do momento que você se espelhar em Jesus. Que você se colocar na presença do Senhor, se arrepender dos seus pecados, aceitá-lo em sua vida, em seu coração, para que a tua atitude, sabe, o teu pensar, o teu agir mude, certo? Caso contrário, você não tem chance nenhuma. Não adianta querer brigar, não adianta querer lutar. É a mesma coisa que você dar soco em prego achando que você vai entortar a ponta do prego, e você não vai. Olha o que ele diz no versículo 4. Que se instalam nos túmulos e passam a noite em antros, que comem carne de porco e guarnecem seus pratos de alimento imundo, certo? Não faça essas coisas. Tudo isso que você faz, todas essas coisas, nada perante o Senhor tem valor, são coisas imundas perante Ele. Ah, mas eu ajudo a pessoa. Não adianta você ajudar a pessoa se você é uma pessoa que fala mal, que mente, que injúria, que faz os outros acreditar, sabe? Que traz pessoa para tua casa para querer defamar outra pessoa, para querer injuriar outra pessoa, para querer humilhar outra pessoa, que tanto você quanto a pessoa que faz isso, ambos cairão na cova. Está escrito nas escrituras. Pode um cego guiar outro cego? Como é que uma pessoa que se prostra para as imagens de escultura, como é que uma pessoa que bebe, que incomoda, que ofende, que faz guerra, que a gente vê o que está acontecendo ao redor do mundo, pode dar um conselho bom para você? Não pode. Uma pessoa que não tem Jesus no coração, realmente uma pessoa que não conhece, que não tem intimidade para o Senhor, ela não serve para te dar o conselho, certo? Se a pessoa mente nas escrituras, se a pessoa atualiza as escrituras, se a pessoa tira os versículos da escritura, tira os livros e faz você acreditar em coisas dela, nessas ciências humanas, de forma alguma, essa pessoa tem caráter ou possibilidade de querer dar um conselho para você, certo? Não se engane com uma pessoa, às vezes que tem casa, tem carro, que anda bem vestido, que pode dar um conselho, que não pode. Mas assim, um pai ali que trabalha com a sua esposa, com o seu filho, honestamente, é uma pessoa boa, que você tem que ter amizade com ela. Você tem que conversar, porque uma pessoa que não dá um conselho bom é uma pessoa contrária daquilo que está nas escrituras. Não acenda a vela, não queira dar uma de pagar promessa, que nem a gente vê em canais de televisão. A gente vê que pessoas caminham de joelho para pagar uma penitência, caminham quilômetros, sobe escada de joelho. Nada disso tem valor na presença do Senhor, certo? Você atrai isso, a pessoa atrai isso para ela mesma. O Senhor não recebe nada dessas coisas. O Senhor só recebe aquilo quando, a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo, certo? Que você se batizar. Mas você tem que ser sincero, do começo de sua vida até o fim, para que você seja salvo. Se você for batizado, certo? Aceitou Jesus e você se desviou, foi um pouco para o mundo, fez umas coisas que não era para fazer, não se preocupe.
O que diz nas escrituras do filho pródigo? Foi para o mundo, gastou o que tinha, depois voltou, se arrependeu e foi aceito pelo Pai. E é assim o que acontece. Se você se arrepender de coração, de alma, se você se arrepender e você confessar para o Senhor, em particular com o Senhor, o que ele faz? Ele abraça você, ele ama você, ele perdoa você, mas você tem que fazer o quê? Você tem que falar do teu erro, do teu pecado para o Senhor, aquilo que você estava fazendo de errado. Você tem que ser sincero com o Senhor, sabe? Para que a tua insinceridade com as pessoas se torne também insinceridade com o Senhor. Seja sincero com o Senhor para você ser sincero com as pessoas. Como é que você diz assim, eu amo Deus, eu faço um monte de coisa, se você humilha, se você faz daquela pessoa que está do teu lado gato e sapato para os outros acreditar? Uma pessoa dessa é usada por Satanás. Não tem chance alguma de ir para o céu. Não vão atrás de pessoas, não vão atrás de fofoca, não vão atrás de mentira. Vê o que essa pessoa fala, está com base bíblica, certo? Não dê ouvido a pessoas psicopatas, a pessoas que não sabem dar conselho. Tome cuidado com essas coisas. Não vão atrás dessas pessoas psicóticas, sabe? Que tem uma mente poluída que faz você acreditar. Na frente diz uma coisa, por trás mente, e é assim em torno da vida dela, é isso. É nascer na mentira e morrer na mentira. Tome cuidado com isso, preste atenção no que as pessoas falam, porque o conselho de muitas pessoas pode levar você à morte e para o inferno. Isso está aqui em Isaías, tem por título, ameaças e promessas. Mas o Senhor promete para as pessoas que o amam, que o querem bem. Sabe, tem as promessas do céu, tem as promessas do Senhor para essas pessoas que fazem o que é certo, certo? Não vá atrás de pessoas que fazem o que é errado, porque só quem faz o que é errado é Satanás, é o pai da mentira. Não vão atrás dessas pessoas, que essas pessoas se tornam automaticamente Satanás. Mantente a distância, dizem eles. Não me toques, porque eu te santificaria. Tudo isso me enche as narinas de fumaça, de um fogo que queima sempre. Certo? Então, não faça o que é coisa errada. Sabe? É como você colocar, por exemplo, se você está fazendo um fogo ali, às vezes no teu olho, não arde teu olho, é fumaça. O teu engano é essa forma, é como fumaça no olho, arde. Então, não faça isso, não seja uma pessoa fumaça na presença do Senhor, que faz as coisas que arda na presença dEle. Faça como Naamã, se banhe na presença de Jesus Cristo. Certo? Fique na presença dele, para que aquela lepra, esse mal saia de sua vida, saia da sua família, saia do teu medo. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa endurecida de coração, uma pessoa mentirosa, fraudulenta, que te persegue, que te injúria, que bebe e faz as outras pessoas acreditar naquilo que ela acha que é. Tome cuidado com Satanás, tome cuidado com essas pessoas, porque você não tem como negar nada. Certo? Se você não consegue enganar os homens, você imagine se você vai conseguir enganar Deus e ao Senhor. Não existe possibilidade alguma, tá bom? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, ame a sua família e aconselhe a sua família a fazer coisas boas. Não leve a sua família a comer coisas sacrificadas. Certo? Leve a sua família para a igreja, leve a sua família para o lugar onde você possa cultuar, cantar louvores, adorar a Deus. Verdadeiramente, não vá atrás de pessoas, não vão atrás de mentiras, certo? Porque a mentira, uma hora, sabe, ela vai acabar. Sabe, essas pessoas que mentem passam isso para um para outro, mas essas pessoas que fazem vocês acreditar nas mentiras delas são piores que você não possa imaginar como, certo? É como Satanás, o pai da mentira. Esse é um diabo. Se você olhar em Apocalipse, no capítulo 19 em diante, você vai ver que eu estou falando verdade, certo? O anjo afirmou para João, esse é um diabo. A pessoa que mente, que faz as pessoas acreditar, é um demônio.
certo? E é assim, não vá atrás dessas pessoas, examine as escrituras, certo? Vê realmente se aquilo que falam é verdade, certo? Não se deixe enganar, não queira fazer nome e não queira subir por cima de uma pessoa que não está te fazendo nada, que não está te prejudicando. Fique longe de maus conselhos. Fique longe de pessoas que não leem as escrituras, certo? Fique longe de pessoas que não vão na igreja. Fique longe dessas pessoas, tá bom? Mas assim, ó, respeite elas como um ser humano, como uma pessoa humana, certo? Porque Jesus respeita, certo? Então, faça você o mesmo. Pratique a verdade e não esqueça, leia esse livro. Esse livro vai dar para você vida e vai dar vida para você em abundância. O que é a vida abundância? É a vida eterna junto com Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Sabe? E todas essas coisas passarão. E tudo isso lhe será acrescentado. O que? Vida e abundância. Sabe? O amor que Jesus tem para a nossa vida, sabe? Basta, é suficiente para nós. Certo? É o cobrimento, o vestimento e o alimento. E ame sua família, ame seus filhos, respeite as pessoas que estão do seu lado. Ajude quem você puder, mas ajude com sinceridade. Certo? Ajude de verdade. Porque não adianta você enganar, você mentir, porque se Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Se for dar um conselho, dê um conselho bom. Dê um conselho de pai, dê um conselho de amigo, um conselho de homem para a pessoa. Certo? Se precisar chamar atenção, chame atenção. Faça a pessoa se tocar, faça a pessoa se ligar na mentira dela. Certo? Não acrediteis nessas coisas, porque assim o Senhor nos avisou. Jesus mesmo disse, acautelai-vos com os falsos profetas, com pessoas mentirosas. Certo? Pessoas que mentem. Então, a pior coisa que tem é pessoas mentirosas. É através da mentira que acontece muitas coisas, como muitas guerras que andam acontecendo em diversos países, em diversos lugares. Pela mentira, pela ganância, sabe? Por querer passar por cima dos outros, querendo ser alguém. E não é assim que funciona. Não é dessa forma. Jesus mesmo disse, chegai-me a mim, eu chegarei a vós. Batei e abri-se-vos-á. Sabe? Quando você bate, olha só, se abre para você. Certo? E na escritura são mais de 70 livros, bem mais, de aconselhamento e de ensinamento, que mostram para você o que acontece quando você faz o errado. E mostra para você a bênção quando você faz certo. Certo? Aquilo que transforma em sua vida, que tem o nome Jesus Cristo. Ele transforma você. Ele não transtorna, ele transforma. Sabe? Ele muda você. Ele faz de você uma pessoa assim que você não consegue acreditar, tá bom? Eu peço que nesse dia você seja uma pessoa abençoada, sabe? Aconselhe a pessoa, dê bons conselhos à pessoa, ensine seu filho desde criança, aconselhe, converse com ele, não vão atrás de pessoas, não acredite em mentira de pessoas, porque a mentira, ela está em todos os lugares. Certo? Uns mentem de um jeito, outros mentem de outros, mas Jesus é a verdade e a vida. Sabe, e esse caminho que você toma, se você seguir Jesus, é um caminho que vai lhe dar vida e vida em abundância, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia abençoado. E agradeça ao Senhor por você dormir essa noite, por você ter respirado. Agradeça ao Senhor por você acordar. Agradeça ao Senhor por você poder ouvir conselhos. Agradeça ao Senhor por você poder sentar, escovar seus dentes, fazer a sua higiene pessoal. Agradeça ao Senhor por você poder abrir a porta do teu quarto, abrir a porta do banheiro. Agradeça ao Senhor por você ter uma casa, ter um lar, ter uma família. Agradeça ao Senhor pela roupa que você usa. Agradeça a Ele a tudo, agradeça a Ele pela luz que você acende, agradeça a Ele por você caminhar, por você tomar café, agradeça ao Senhor, agradeça a tudo, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa agradecida, certo? Não faça coisa errada, tá bom? Porque Jesus ama você e o que Ele tem para a sua vida vai lhe dar vida e vai lhe dar vida eterna.
certo? Então assim, ó, siga Jesus, siga os passos deles, não vão atrás de pessoas que querem tirar você da presença, não vão atrás de pessoas que querem desanimar você, que dão mau conselho, tá bom? Preste atenção, peça para o Senhor o espírito do discernimento, tá bom? Eu peço que vocês sejam abençoados, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia, tá bom?